repreendo vocês no nome de Deus de Paulo. Porque eles não conheciam Jesus, então eu repreendo você. Aí o diabo olhou para ele e falou: eu conheço Paulo, conheço esse, conheço, mas vocês eu não conheço não. E eles acabaram tomando uma surra do Satanás. Você já pensou nisso, irmão? Irmão, por que a Bíblia nos revela isso? Nós precisamos ter temor. E a intimidade nos leva a esse temor. A intimidade nos prepara para a guerra. A intimidade com Deus traz revestimento dele na nossa vida. A intimidade com Deus nos leva a usar as armas espirituais. Amém? As armas espirituais nessa batalha. Então nós precisamos ser sóbrios. Nós precisamos ser vigilantes. Diga, vigilantes. Se eu não vigiar, o inimigo vem. Diga assim, o inimigo, ele não vem, irmão, muitas vezes pela porta da frente. Ele não vem. Ele vem muitas vezes por uma porta do fundo que você deixou aberta na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Você deixou uma brecha na sua vida, uma porta aberta. E o Satanás, ele vem justamente por aquela brecha, por aquela porta. Então nós precisamos vigiar. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Vigiai e orai. Nós falamos aqui quarta-feira passada. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas eu preciso vigiar e orar. E aqui Pedro está dizendo a mesma coisa. Você tem que ser sóbrio e vigilante. Diga, sóbrio. O que nos traz sobriedade espiritual? Diga, a palavra de Deus. Diga, o que nos traz sobriedade espiritual é a palavra de Deus. Conforme eu vou lendo a palavra, conforme eu vou confiando e crendo no Senhor, e vou colocando a minha fé na palavra de Deus, eu me torno uma pessoa sóbria espiritualmente. Eu não sou levado por qualquer vento de doutrina, nem pela astúcia dos homens, nem pelo engano. Não sou levado. Por quê? Porque eu estou sóbrio por causa da palavra. E vigilante, porque eu tenho uma vida de oração. Diga, vigilante. Vida de oração. Eu estou ali orando. Eu tenho intimidade com Ele. Eu vivo na presença do meu Senhor. Eu estou ouvindo a voz dEle todo dia. E Ele está me alertando. Ele vai me mostrando. Ele vai abrindo os meus olhos. Ele vai mostrando aquilo que muitas vezes está preparado para mim. Às vezes é um laço, às vezes é um engano, às vezes é um caminho que parece aos meus olhos ser bom, mas o final dele pode ser um caminho de morte. Por isso que a gente tem que vigiar. Aí Pedro disse o quê? O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Então diga assim, ele anda ao derredor. Por que ele anda ao derredor? Porque os anjos de Deus estão ao seu redor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Sabe por que o diabo está ao derredor? Porque os anjos de Deus estão ao seu redor. Mas por que então, pastor, o diabo consegue atingir algumas pessoas? Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então quando o pecado entra na minha vida, o que é que acontece? Há uma brecha, há uma porta deixada aberta. E como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, o anjo não vai fazer nada. A não ser que tenha uma ordem de Deus. Mas você abriu a brecha. Você precisa fechar aquela porta. Você precisa se arrepender. Entende isso? Agora, se você está sóbrio e vigilante, ele pode vir. Os anjos estão ao seu redor. Aleluia. Te guardando, te protegendo. Ele livra você.
Por quê? Porque você está vigiando, porque não há brecha na sua vida. E olha só o que ele diz: resistam-lhe firmes na fé. Diga assim: o diabo é insistente. Você sabia disso? Você é insistente? Uma pergunta que eu te faço. Você é insistente em buscar a Deus, no seu compromisso com Deus, em ler a palavra de Deus, em orar, em jejuar de vez em quando por propósitos e situações? Você, irmão, olha para mim, você é insistente naquilo que é bom? Nós deveríamos ser, porque o Satanás, ele é insistente em querer devorar aqueles que estão andando na presença de Deus. Paula, por favor, aqui, ó. Vem aqui ajudar a Natália. Então, você precisa o quê? Você precisa vigiar. Por quê? Porque Satanás, ele é insistente. Diga, insistente. Diz aqui que nós precisamos resistir-lhe. Como que você vence alguém que é insistente em alguma coisa errada? Como é que você vence? Resistindo. Diga, resistindo. Resistindo. Nós vamos ver agora, olha só como você vai entender isso. Abre a sua Bíblia agora. Nós vamos ler, antes, de lermos esse texto, eu queria que você lesse Tiago 4:7 comigo. Abre um pouquinho mais, ou volta um pouquinho. Tiago 4, verso 7. Olha o que Tiago está dizendo. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Diga assim: Deus, eu preciso me achegar. Eu preciso ser insistente nas coisas de Deus. Diga, o diabo, eu preciso resistir. Eu preciso resistir. E como que eu vou resistir? Firme na fé. Como disse Pedro, e acabamos de ler. E como mais? Olha o que está escrito aí. Sujeitando-se a Deus. Querido, se nós formos tentar resistir ao diabo, sem estarmos sujeitos a Deus, e estarmos firmes na nossa fé, a chance de nós sermos derrotados nesse encontro é grande. Consegue entender isso? A Bíblia nos ensina o caminho da vitória, mesmo que ele seja maior, mas não é maior do que aquele que está em nós. Mesmo que ele seja astuto, mentiroso, a Bíblia diz várias coisas a respeito dele, enganador, mesmo que ele seja tudo isso, nós vencemos a mentira com a verdade. Ninguém pode nada contra a verdade, senão pela verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso nós precisamos o quê? Ficar firmes na fé, na verdade. Firmes. Preciso conhecer a palavra, conhecer a verdade e ficar firme nela. Crer de todo o meu coração na palavra, na verdade. Não abrir concessões. Não fazer ajustes à palavra ao meu querer ou à minha situação. A palavra jamais vai se ajustar à sua vida. É você que tem que se ajustar à palavra. Vou repetir. A palavra de Deus e a verdade jamais vai se ajustar à sua vida. Você que tem que se ajustar à verdade.
E para isso acontecer, você precisa fazer o quê? Se sujeitar a Deus, se sujeitar à verdade. Quando eu estou sujeito à verdade, a minha fé é fortalecida, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então eu me sujeito à verdade, a verdade vai moldando e transformando a minha vida, e eu estou firme na fé. Amém? O que está escrito, e Paulo escreveu em Efésios no capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus? O que ele fala? Ele fala: você precisa segurar firme o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Diga todos, todos, diga todos. Todo tipo de arma maligna, todo tipo de seta do Satanás, tudo que ele quiser contra a sua vida, vai parar no escudo da fé. Se você estiver na fé, se você estiver vivendo pela fé, amém? Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Se você estiver na fé, se você estiver se sujeitando à verdade, irmão, todo tipo de seta vai parar no escudo da fé. Vai parar. E olha só, eu quero que você abra em Mateus agora. Mateus. Abra comigo. Esse é o texto, irmão, maravilhoso, porque primeiro conta a vitória do nosso Senhor sobre Satanás, e segundo nos traz ensinamentos importantes nessa batalha espiritual. E esses são os inimigos que vão se levantar para impedir você de entrar numa intimidade com Deus. Mas se você aprender a vencê-los como você tem aprendido nessas quartas-feiras, você vai colocar isso em prática, e Deus vai lhe ajudar a vencer. Amém? Você vai vencer, irmão. Você vai vencer, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E olha lá, Mateus capítulo 4, de 8 a 11. Mateus capítulo 4, de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler todo aqui a passagem. Vamos ler toda a passagem? Do 4:1 em diante. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmão, ontem eu estava lendo, porque eu comecei a ler o Novo Testamento novamente. Eu comecei a ler o Novo Testamento, vou ler o Novo Testamento inteirinho novamente. Eu gosto de meditar na palavra, eu estava ontem meditando. Irmãos, olha que coisa. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o Satanás? Não. Quem levou? O Espírito Santo. O Espírito Santo, muitas vezes, irmãos, ele vai nos levar em situações de confronto, sim, mas ele nos leva quando ele, que nos conhece mais do que nós mesmos, sabe que nós estamos sujeitos a Deus, à verdade, e nós estamos firmes na fé. O Espírito Santo jamais vai levar você para um deserto, para uma situação, se você não está nessa condição. E ainda diz aqui que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Diga, 40 dias e 40 noites. Interessante que diz aqui que ele teve fome no final dos 40 dias e 40 noites. Olha que algo sobrenatural, irmão. Você já imaginou? Se eu ficar sem comer um dia inteiro, chega no final do dia, irmão, eu já passei fome durante o dia e vou estar com fome à noite. Jesus não. Jesus passou 40 dias e 40 noites. Está dizendo aqui, olha só,
ele depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele só teve fome no final de 40 dias e 40 noites. Olha como é sobrenatural a intimidade com Deus, irmão. Você imagina o nosso Senhor, cheio do Espírito Santo, no deserto, ali falando com o Pai falando com ele ali, aquela presença. Você imagina, irmão. Aí o diabo, quando ele teve fome, diga, teve fome. O que é ter fome? É algo, diga assim, é algo da necessidade humana. É algo da carne, é verdade ou não é? Só quando ele teve fome é que o diabo se aproximou. Olha que coisa interessante. Você entende as coisas? É quando muitas vezes você precisa entender o que eu vou te dizer aqui agora. O único que olha para você e vê o seu coração é Deus. Diga assim, o único que olha para mim e vê o meu coração e sabe tudo a respeito de mim é Deus. Diga, o diabo só sabe alguma coisa a respeito de mim porque eu falo e porque eu faço. Então ele fica observando. Se você começa a ir para a rede social e ficar muito tempo em rede social e você começa a ver o que não deve, ele está observando. O que ele conclui? Ele não está sujeito a Deus. Ele não está sujeito à verdade. Ele está deixando de lado a verdade e está se sujeitando àquele pecado. É claro que ele vai concluir isso. É claro que ele vai concluir isso. Aí o que ele faz? Começa a pôr vídeos. Começa a aparecer no seu celular vídeos e mais vídeos que alimentam a sua carne. Aquela sujeição indevida que você está dando. Deveria estar dando a verdade a Deus, mas está dando ao celular, aquelas coisas. E aí o que acontece? Aí, irmão, ele vem, porque a brecha se abre e ele vem, não é? Mas é importante que você entenda, Jesus, irmãos, não abriu brecha, mas Jesus expressou, pelo simples fato dele expressar uma necessidade humana, que era a fome, o bicho chifrudo já veio. Ele não é chifrudo, viu, irmão? A gente fala bicho chifrudo porque a gente acha que o diabo tem chifrinho. Não, mas ele era um anjo de luz lá no céu. E um dos mais bonitos do céu ainda. Um dos mais lindos do céu. Então o diabo não é feio que nem o povo pinta aí não. E o diabo nunca vai vir feio para você, ele vai vir bonito. Mas a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Mas aí ele veio. E ele veio justamente nessa hora. Ele veio. Então, olha o verso 3. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra.
Jesus, porém, respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda o levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aleluia. Com isso, depois de Jesus resistir ao diabo, né? Isso não está escrito na Bíblia, sou eu que estou dizendo. Depois de Jesus resistir ao diabo e usando a palavra de Deus, a verdade, com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Rapidinho vamos aprender aqui. Primeira coisa, diga assim, primeira coisa. O diabo trabalha na questão da humanidade nossa, porque ele sabe, irmão, ele foi lá em Adão. Adão era homem, feito do pó da terra, mas Adão era perfeito, mas era sujeito como homem na sua humanidade de errar, porque Deus não criou robôs, Deus criou homens com livre arbítrio, para que possam escolher servir, obedecer a Deus, ou não servir e desobedecer. Deus criou o homem assim. Então Satanás vai na humanidade do homem, porque ele sabe que o homem, ele pode cair, ele pode errar. Se ele foi em Adão, se ele foi em Eva, que não tinham pecado, eram 100%, imagina eu e você, porque nós somos pecadores. Então ele veio. Aí ele veio, e olha a pergunta: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, você entendeu isso? O Satanás trabalhou em Jesus, colocando dúvida sobre quem ele era, querendo pôr dúvida sobre quem ele era. É claro que Jesus sabe quem ele é, sabe o que ele sabia o que estava fazendo, ele sabia para que ele veio. Mas o Satanás perguntou: se você é filho de Deus, você não está com fome? Transforma essas pedras em pães. E quantas vezes o Satanás está usando a mesma estratégia hoje? Chega para o irmão, né, ou para a irmã e diz assim: mas você não é filho de Deus? Então não tem problema nenhum você fazer isso, porque não vai ter problema nenhum com você. Você não é filho de Deus? Deus está com você. Inclusive na segunda parte ele vê que Jesus responde com a palavra, e na segunda parte ele usa a mesma interrogação: se você é filho de Deus, então faz o seguinte, atira-te abaixo. Quando ele teve a visão do pináculo, atira-te abaixo. E usou a palavra, falou: você vai ordenar aos seus anjos, e eles vão te guardar de tropeçar. Agora, se Jesus pula, ele está tentando a Deus. Se Jesus pula, ele teria caído em pecado. Se Jesus faz isso, Satanás teria vencido. Agora, quantos de nós, irmãos, pulamos? Tentamos a Deus. Você entende isso? Se eu sei que existe uma lei maior que governa tudo, diga: existe uma lei maior, uma palavra que governa todas as coisas. Olha aqui, a palavra que governa todas as coisas. Se eu quebrar qualquer princípio à palavra, virá uma consequência. Diga: todo princípio, uma vez quebrado, traz uma consequência. Então eu preciso entender isso. Eu posso
ser filho de Deus. Nós somos pela graça de Jesus, por causa do sacrifício da cruz. Nós somos morada do Espírito Santo. Sim, nós somos. Sim, nós temos conhecimento e temos adquirido conhecimento da verdade. Sim, irmãos, nós temos os anjos do Senhor ao nosso redor. Mas isso não nos dá o direito de fazer o que quiser, quebrar princípios, fazer do nosso jeito. Porque afinal, olha qual é a do Satanás. Mas se você é filho de Deus, você pode pular do pináculo, você pode transformar a pedra em pão, você pode ir na festa lá, que não é cristã, que não vai ter problema nenhum. Você pode ir lá no bar do Joaquim lá, que não vai ter problema nenhum. Você pode ler aquela revista, você pode ver isso, você pode fazer aquilo, Você pode. E na verdade você pode mesmo. Você pode, porque a gente é livre para fazer o que quiser. Mas o problema é que toda quebra de princípio traz consequência. E quando você quebra princípio, você abre a porta do fundo, a porta fica aberta, a brecha fica aberta, aí o Satanás entra. E quando ele entra para matar, roubar e destruir. E como que Jesus venceu o Satanás? Está escrito. O que significa? Quando eu me sujeito à verdade, a verdade é que governa a minha vida e que me leva a fazer ou não fazer escolhas e atitudes. Amém ou não? Eu sou sujeito. Lembra lá de Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava totalmente sujeito à verdade. Por quê? Porque quando ele abria a boca, saía a verdade. Porque ele é o próprio verbo encarnado, ele é a verdade. Então, por que ficou registrado a tentação de Jesus na Bíblia? Para ensinar para você que é homem, para ensinar para mim e para você, para nós, que nós podemos vencer o Satanás. Como? Nos sujeitando a Deus. Como? Na direção do Espírito, vivendo no Espírito, porque Jesus foi levado pelo Espírito, não foi levado pelo orgulho, não foi levado pela prepotência espiritual, não foi levado por coisa nenhuma, ele foi levado pelo Espírito. E ele jejuou 40 dias e 40 noites, numa glória, irmão. Depois ele teve fome, E aí o diabo se aproximou, quando viu um sinal que ele podia entrar. Por que ele não veio antes? Porque não podia, não tinha nem como chegar. Você sabe que isso revela para mim e para você? Que quando você está em intimidade com Deus, irmão, quando você está sujeito a Deus, você está sujeito a Deus, e você também está firme na fé. Sabe o que acontece? O diabo não consegue nem chegar. Diga comigo assim: o diabo não consegue nem chegar. Não tem como chegar. Não tem como chegar. Por quê? Porque você está nessa intimidade com Deus. Não há porta, não há brecha, não há nada aberto. Você está em comunhão, sujeito à verdade. A verdade governa você. E quando vem a seta, para no escudo da fé. E quando uma voz estranha soa no seu ouvido, você já diz: está escrito. Isso não é para mim, porque está escrito. Está escrito que isso não é de Deus. Está escrito que isso não é para mim. Está escrito que isso não vai fazer com que eu me aproxime mais de Deus, ou viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então isso não serve para mim. Amém ou não? Eu costumo dizer, irmão, que uma das armas do Satanás, uma das setas dele, e uma das piores que ele mais usa, é o engano. Diga, engano. Foi assim que ele venceu a Eva, ele enganou a Eva. Foi assim que ele venceu muitos outros homens no caminho. E ele é enganador, irmão.
E muitas vezes ele usa até a palavra, distorce ela fora de contexto, para pretexto, para enganar você, como ele fez com Jesus aqui. Esse versículo que ele cita aqui está fora de contexto, e foi usado para enganar Jesus. Mas Jesus não foi enganado, porque ele estava sujeito à verdade, cheio do Espírito Santo, e ele resistiu Satanás através da verdade. Amém? Está escrito, está escrito, está escrito, até o momento que ele diz: retira-te, Satanás, porque está escrito. Amém? Então, irmãos, Jesus vence Satanás, e os anjos vêm e o servem. Então eu espero que, o tempo nosso é tão curto aqui, irmão, mas eu espero que nessa breve ministração você tenha aprendido que para vencer o diabo, presta atenção, irmão, guarda isso. Vir na igreja é bom, é ótimo, é maravilhoso, mas vai impedir que Satanás vença você? Não, não. Mas o que você aprende aqui e ouve aqui, se você crer e colocar em prática, isso vai impedir. Você está entendendo? Pastor, frequentar a célula vai impedir que eu seja derrotado por Satanás? Não. Mas aquilo que você aprende na célula, que você ouve, se você se sujeitar à verdade de Deus que está sendo ensinada ali, e você passar a deixar essa verdade governar a sua vida, então, irmão, você vai estar firme na fé, e você vai vencer sim. Você vai passar a vencer. Mas para isso, você precisa colocar em prática. Para terminar, irmão, eu tenho falado, sempre citado aqui textos, que tem, os inimigos declarados são esses, diga comigo: o mundo, a carne e o diabo, que nós falamos hoje. E eu sempre citei algo que eles usam, que é uma ação do inimigo que é meio travestida de algo normal. Diga, travestida de algo normal. Você sabe como é que o diabo, ele vem travestido de algo normal? Tem um texto aqui, queria que você abrisse comigo. Marcos 9, 21 a 23. Nós vamos encerrar nesse texto aqui. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Olha o diabo aí. Mas se o Senhor, olha só, o pai do menino, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Como que o inimigo vem travestido hoje? Da palavrinha chamada incredulidade. Ele quer usar coisas, situações, para dizer para você: será que realmente Deus pode? Será que pode? Talvez você entrou aqui hoje, você possa se perguntar: será que realmente eu posso mudar? Será que a minha história pode mudar? Será que Deus pode me perdoar? Será que Deus pode me livrar desse mal, dessa situação? E olha a pergunta que Jesus fez para ele: se o Senhor pode. Jesus olhou para aquele pai
e viu o engano de Satanás na vida daquele homem que desde a infância viu o filho dele sofrer. E talvez pelo tanto tempo que vinha sofrendo, e ele apresentou para os discípulos não puderam expulsar o demônio, porque Jesus disse depois, ensinando os discípulos, certas castas só saem com jejum e oração. O que é isso? Vocês não conseguiram? Vocês precisam ter mais intimidade, se sujeitar mais, buscar mais. É isso que vocês precisam. Agora, qual que é a situação? Jesus disse assim: se o Senhor pode. Jesus viu o engano da incredulidade. Querido, eu quero terminar esse culto e hoje eu vou orar por você, por quem está em casa. Talvez o inimigo tenha mentido para você e te enganar, dizendo: sua vida não tem mais jeito, não tem mais jeito, acabou para você, é o fim da linha, não tem jeito, você nasceu assim, vai morrer assim. Lembra daquela música, né, da Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Lembra? Ou música do inferno. Só é o próprio inferno cantando. Sabe por quê? Porque eu posso ter nascido assim, nasci no pecado, mas não vou morrer assim em nome de Jesus. Porque uma cruz se levantou, e lá estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e lá ele disse: está consumado. E naquele momento ele venceu a morte, o pecado, o mundo, ele venceu a carne, ele venceu tudo por nós, para te dar a vitória e me dar a vitória. E Paulo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores, mais do que vencedores. E é importante que você entenda, irmão, tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo: você quer vencer esse mal que te aprisiona? Você quer vencer o engano do Satanás? Você quer vencer? Você precisa crer somente. Lembra daquele homem que foi buscar Jesus cheio de fé? Disse: Senhor, vem à minha casa, a minha filha está muito doente, vai morrer. Aí vem a mulher, toca nele, com fluxo de sangue. Diga: tudo é possível ao que crê. Diga: tudo é possível ao que crê. Como que você vence Satanás? Você vence, irmão, se sujeitando à verdade. Você vence pela fé, firme na fé. É assim que você resiste e vence. Resiste o quê? Incredulidade. Nos dias de hoje ele vem com capa de incredulidade. Aí aquela mulher com 12 anos tocou Jesus, foi curada na hora. Jesus disse: de mim saiu virtude. Diga comigo: de mim. Jesus parou e disse assim: alguém me tocou. Falou assim: o senhor está doido, tem um monte de gente te abraçando, te apertando. É claro que alguém te tocou, tem gente te tocando toda hora. Jesus disse assim: não é esse toque que eu estou dizendo. Não é esse toque. Tem muita gente que toca para querer me agradar, tem muita gente que toca porque está querendo alguma coisa, tem muita gente que toca por tantos motivos, irmão, e você sabe. Mas não, aquele toque foi de fé, irmão, verdadeira. Eu creio, se eu tocar as vestes do Senhor, vou ser curada. E ela foi. E para terminar, o que aconteceu? Chegou o povo lá e disse para ele: olha, não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Ei, olha para mim. Existe alguma coisa que possa realmente parar tudo mais do que a morte? Existe ou não? Falando de humanidade, o último estágio é morte, não é verdade? Morreu, acabou. Morreu, já foi, acabou. Então era a mesma coisa daqueles homens dizerem lá para aquele homem, dizer: não adianta, nós vimos que você se esforçou, mas não deu tempo, ela já morreu.
Não incomode mais o mestre, morreu. Jesus olha para aquele homem e ele diz para aquele homem: não temas. Essa frase, irmão, não sai da minha mente, do meu coração. Não temas, crê somente. Não temas, não temas, crê somente. Somente. Jesus está dizendo: não deixe a incredulidade tomar o teu coração. Continue crendo, continue crendo. E Jesus trouxe aquela menina de volta à vida. Por quê? Porque não há impossível para Deus. Porque o Deus que você serve é o Deus do impossível. Irmão, para nós nessa vida nem a morte é o fim. Aleluia! Para você e para mim nem a morte é o fim. A morte é o começo da eternidade com Ele. Por isso Paulo fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro. Então presta atenção no que eu estou te dizendo. Você vai vencer Satanás do jeito que você aprendeu aqui hoje. Mas o mais importante é você manter a sua fé. Porque quando Satanás faz você duvidar, eu queria chamar o ministério de louvor aqui na frente. Quando você faz, diga comigo assim: quando o inimigo nos faz duvidar, a incredulidade entrou. E quando a incredulidade entra por uma porta, a fé sai pela outra. Diga: a incredulidade entra por uma porta, a fé sai pela outra. Irmão, não existe: eu estou na fé, mas se eu estou cheio de incredulidade dentro de mim, não acredito mais em mudança, não acredito que isso vai mudar, que isso vai ser resolvido, que essa situação... Irmão, para você e para mim, creia somente, porque não há impossível. Deus pode fazer na sua vida. E nós vamos orar por isso, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar daqui a pouco, mas nós vamos cantar primeiro, depois nós vamos orar. Nós vamos adorar Jesus, depois eu vou orar por você, amém? Nós vamos orar, mas eu queria que você falasse com Deus. Nós estamos no ano da intimidade. Fale com Deus, porque, irmão, creia na mudança na sua vida, creia na cura da sua vida, creia na libertação, creia no novo tempo, creia que aquele mal que hoje está diante de você, amanhã não estará mais. Deus é poderoso para mudar a sua história, amém? Agindo Deus, quem? Agindo Deus, quem? Ninguém vai impedir, irmão. Por isso que Jesus disse para o pai daquele menino: tudo é possível ao que crê. E para o pai daquela menina: não temas, crê somente. Crê somente. Então vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, olha aí,
Me vi cercado por egípcios e por faraó. Oh, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. E me levará em te confiar. Confie nele. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar. E eu passarei, pulando e dançando em sua presença. aleluia. Então eu direi, oh, abra-se o mar. E eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Aleluia. Por isso eu danço, danço, danço na presença do Rei. Aleluia. Por isso eu grito, 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 Glória grito a na Deus. presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar. E eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar. E eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Aleluia. Levante suas mãos para o céu. Levante suas mãos para o céu, irmão. Eu quero orar por você que está aqui hoje na igreja ou presencialmente. Você que está em casa adorando, cultuando a Deus. Você que ouviu a palavra, creia na palavra de Deus. Coloque em prática na sua vida. Permita que a verdade governe a sua vida. E assim, irmão, você vai resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Assim você vai vencer, irmão, vai permanecer firme na fé. E você vai conseguir viver e ver a glória de Deus na sua vida. E você vai ver Deus operando milagres e maravilhas na sua vida, transformando a sua vida. Somente creia, não duvide, não deixe a incredulidade tomar conta. Então agora eu queria orar por você. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos ensinar, Pai, de uma maneira tão clara, que precisamos, Deus, nos sujeitar. Precisamos, Pai, vigiar, ser sóbrios. Isso só acontece através, meu Deus, da sujeição à verdade. Quando a verdade governa o nosso ser. E nós te agradecemos, Deus, pela tua verdade, pela tua palavra, que tem, Senhor, sido liberada para nós, Deus, para a nossa vida. Tua palavra tem, meu Deus, transformado a nossa vida. Tua palavra, Deus, está sendo gravada nas tábuas do nosso coração, no nosso coração, Pai. Elas estão sendo gravadas. Como diz o salmista, guardo, Senhor, as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. E essa sujeição à palavra, meu Deus, nos leva, Senhor, a andar na tua presença, andar sóbrio, andar vigilante. Meu Deus, ela nos leva, Senhor, a verdadeiramente ter condição de dizer: está escrito, está escrito, está escrito. E quando vem o engano, Pai, quando vem a incredulidade travestida em situações, em problemas,
nós podemos dizer não para ela e dizer: não, eu creio. Então, meu Deus, eu peço agora, visita o meu irmão, visita a minha irmã que está aqui essa noite. Jesus, o Senhor sabe, Deus, o quanto muitas vezes a incredulidade tem batido, o quanto o engano muitas vezes tem tentado entrar, ou mesmo se há portas abertas no fundo, se há brechas abertas. Deus, em nome de Jesus Cristo, toca os meus irmãos agora, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, o Senhor que vive neles, incomoda e leva eles, Senhor, a essa sujeição a Ti, a essa sujeição à verdade, e certamente, Pai, eles vão começar a provar e vão começar a compreender que não há impossível para o Senhor. Ó Deus, começa a operar, meu Deus, em nome de Jesus. Vai arrancando a incredulidade com raiz e tudo, arranca a incredulidade, repreendemos todo tipo de incredulidade, ó Deus, porque não há nada que o Senhor não possa fazer. Por isso nós profetizamos agora um novo tempo sobre a vida dos meus irmãos, um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de mudança, um tempo de renovo, um tempo, meu Deus, onde eles vão ver aquilo, Deus, que estava aprendendo, amarrando aquele problema, aquela situação que veio para estabelecer morte na vida deles, na casa deles, no coração deles, na mente deles. Senhor, em qualquer situação da vida deles, nós repreendemos este mal agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e ordenamos agora que saia em nome de Jesus, porque está escrito, e eu creio, meu Deus, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, e está escrito que o Senhor vai realizar em nós, Pai, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Quando, Senhor, nós não nos conformamos com este mundo, mas somos transformados pela renovação da nossa mente, ó Deus, na palavra, na verdade, se sujeitando a ela, então, meu Deus, nós vamos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu profetizo sobre os meus irmãos, eu profetizo, Pai, porque está escrito que em Cristo Jesus eles são mais que vencedores. Eu profetizo, meu Deus, porque está escrito: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu creio, meu Deus, porque está escrito que quando o Senhor vem, Pai, o Senhor faz habitação em nós, e o mal tem que sair. A casa foi limpa, ela foi varrida, e agora o Teu Espírito habita em nós, Pai. E aonde está o Teu Espírito, aí a liberdade. Está escrito, Senhor, e eu creio, eu creio, Senhor, nessa liberdade. Seja livre, irmão, não aceite mais cadeia, não aceite mais essa prisão, não aceite mais esse engano do inferno, de Satanás na sua vida. Seja livre nessa noite, seja livre pelo poder do nome de Jesus, seja livre pelo poder da palavra, seja livre agora. Creia, somente creia, não temas, creia, chamando-lhe a Sorabacai. Oh meu Deus, Jesus, eu creio, Deus, que o Senhor está agora abençoando e libertando as mentes aqui, Pai. O Senhor me mostra tantas mentes, ó Deus, presas. Ó Deus, toda cadeia na mente vai cair agora, porque está escrito que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Por isso agora seja livre na sua mente, seja agora liberto. Você não tem uma
uma mente poluída, você não tem uma mente maliciosa. Não, você tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela é pura, ela é santa. Receba agora, irmão. Receba livramento na sua mente. Receba livramento nos seus sentimentos. Seja livre agora, seja curado agora. Eu não sei qual é o milagre que você veio buscar, mas somente creia, 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 irmão, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Coloca diante do seu Deus agora. O Espírito Santo está ministrando aqui. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo está operando milagre aqui nessa noite. Aleluia. O Espírito de Deus, Ele está tirando a incredulidade do seu coração e levando a você a abrir a boca e profetizar. Profetiza agora, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem, a esse vale de ossos secos, e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, ouçam a palavra do Senhor. Rica manda lá e o soribicaia, rando cai o soribiai. Os ossos estão ouvindo a palavra do Senhor. Aquilo que estava seco, aquilo que estava morrendo, começa a voltar à vida. Oh, xarabacaia la soriabianda lá. Começa a voltar à vida. Começa a voltar à vida. Relacionamentos restaurados, vida no seu relacionamento, vida no seu relacionamento, vida no seu relacionamento. Olha aí, o Espírito de Deus vai soprando, a palavra de Deus está escrito, irmão, que a sua família é família bendita do Senhor. Chamaste o cor e amalá. Todas as famílias serão benditas em Abraão, pai da fé, na fé em Jesus Cristo. Então, irmão, a sua família é bendita. Receba renovo na sua casa. Olha o renovo descendo na sua casa. Receba aí, toma posse aí. Ele está renovando o relacionamento, renovando o diálogo, renovando, irmão, renovando aquilo que foi roubado, o engano, aquilo que quis entrar ali. O Satanás está derrotado, porque a verdade vai vencer. A verdade está vencendo aqui nessa noite. Se você crê nisso, começa a receber. Olha Ele renovando o relacionamento. Olha Ele renovando você. Ele está renovando a sua fé. Há um renovo de fé descendo aqui hoje. Ele renova a sua fé para você crer, irmão. Você não precisa temer, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você só precisa crer. Creia. Ele está renovando a sua fé para crer. Crer na mudança no seu trabalho, crer na mudança na sua casa, crer na mudança na sua vida, crer na vitória na sua vida, na sua casa, na sua família. Então agora toma posse do renovo. Jesus, vem com o teu renovo, Deus. Renova o teu povo. Renova o teu povo, Pai. Renova a fé agora. Renova a fé agora. Vai renovando. Leva o teu povo, meu Deus, a se sujeitar à verdade. Se sujeitar à verdade, meu Deus, e eles vão conseguir resistir. O diabo vai sair, o engano vai sair, a mentira vai sair, e a verdade vai vencer. O Senhor vai vencer neles, por eles e através deles, para a glória do teu nome, Jesus. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço e creio, Pai, nessa vitória. Creio em tudo que o Senhor está fazendo. E quero terminar, Senhor, como eu creio, Pai. Nós não tememos, porque o Senhor pode fazer. A nossa nação, Senhor, foi cercada de mentira, de engano,
espíritos de engano, de mentira, de morte. Mas nós repreendemos este mal agora. E nós queremos profetizar sobre o nosso Brasil, porque nós cremos um tempo novo, Pai. O Senhor vai trazer um tempo novo sobre o nosso Brasil, um tempo de paz, um tempo, meu Deus, de verdade, um tempo de transformação, um tempo de prosperidade, um tempo de livramento, um tempo de cura, um tempo de salvação. Eu profetizo sobre a nossa nação. Abençoa os teus filhos, Pai, que estão naquela caminhada pela liberdade. Eu sei, Pai, que tanto Nicolas como outros ali, que confiam em Ti, esperam em Ti, sabem que a solução de tudo, da nossa terra, como de toda a terra, em todo lugar, em todo canto, está em Ti. Por isso, meu Deus, desce da Tua glória naquela caminhada. Enche aquela caminhada da Tua presença. Fortalece os pés, fortalece a caminhada. Que eles possam caminhar, orar e profetizar e cantar e declarar que a vitória é Tua, em nome de Jesus. Que a vitória é Tua, Pai, em nome de Jesus. E que certamente o mal vai cair, o engano vai cair, a mentira vai cair, o mal não vai resistir, e a verdade vai reinar, e o Senhor vai dar vitória à nossa nação. Nós profetizamos, cremos nisso, estamos juntos na mesma fé, ligamos aqui na terra, está sendo ligado no céu. Nós cremos, Jesus, e profetizamos isso sobre a nossa terra. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos e oramos em Teu nome. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Obrigado, Arildo. Nós vamos fazer oração pelos pedidos de oração. Estende sua mão para cá. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado pela vida do Paulo César, do Felipe Neres, da Ludmila, Juliana, José Ribeiro. Meu Deus, o Marcos, o João, o Ariane, o Jonathan. Meu Deus, todos esses nomes que aqui estão. Meu Deus, nós cremos tanto no Teu poder e nós não duvidamos, Pai. Nós temos certeza que o Senhor está agora a responder, a entrar pelas casas, entrando agora onde eles estiverem, Pai. Ó Deus, e não importa a situação, quantos olhos humanos ou os homens declarem, meu Deus, que não há mais como, ou mesmo, meu Deus, que o Satanás soe nos ouvidos dizendo: olha, não tem mais jeito. Senhor, para Ti não há impossível. Para Ti tudo tem jeito. Por isso, meu Deus, põe a Tua mão agora. Opera o milagre agora, Pai. Entra nessas casas agora, meu Deus, e que todo mal agora, Pai, seja retirado. E o Senhor sopre vida sobre esses lares, sobre essas famílias, sobre essas pessoas. E o mal não resistirá, ele sairá, e o Teu nome será glorificado. E agora nós profetizamos a cura, a libertação, em tudo aquilo que eles precisam, Pai. Estende a Tua mão e faz o milagre. É o que nós cremos. Já Te adoramos, já Te agradecemos pelo milagre, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Estende sua mão para cá, para receber a confirmação da bênção. Irmãos, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai,
e a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Dá um abraço no seu irmão, Deus abençoe, abençoe a vida dele. Uma semana de vitória, né? Um restante semana de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima, querendo Deus. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Vai na graça e na paz. Até a próxima.